Olá, eu sou Soraya Lucato, sou artista plástica, arte educadora, arte terapeuta e atriz. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o lápis. Sim, esse instrumento tão usado no mundo há muito tempo e pouca gente conhece algumas curiosidades do lápis. A gente vai falar sobre a história do lápis, a confecção do lápis, tipos de lápis, o uso dos lápis e algumas curiosidades de alguns artistas que utilizavam os lápis e até confeccionavam seus próprios lápis. Nesse vídeo a gente vai ver tudo sobre a história dos lápis. Acompanhe! Primeiro a gente vai começar com a história. Tudo precisa ter um começo. E o começo do lápis ele se dá com o uso do carvão, já na pré-história. A pré-história, como já foi dito em outros vídeos, inclusive, foi o berço do que a gente chama hoje de arte. Por quê? Porque o homem precisa se expressar através da simbologia. Ele precisa expressar aquilo que acontece com ele, as emoções que ele passa, as situações que ele se encontrou para si mesmo. E isso ajuda o outro. Então, essa descoberta de expressar para si e ajudar ao outro é um ato ancestral. Por isso que hoje a criança nasce com um desejo muito grande de desenhar, porque isso já está nela, já está no nosso DNA. O desenho já está no nosso DNA. A vontade de se expressar através da simbologia já está no nosso DNA. E o lápis ele tem um papel importantíssimo nessa trajetória toda, porque a partir dele, chamado riscador, é que o homem conseguiu imprimir a sua marca. Então a gente vai começar a falar dos primeiros lápis. Os primeiros lápis eles remontam à Idade da Pedra. Normalmente era usado carvão, osso e algumas pedras, e depois foram usados os gravetos e alguns pigmentos feitos de carvão. Esse foi o primeiro lápis. A partir daí foram desenvolvidas várias técnicas e várias formas de expandir o lápis. Hoje a gente tem tudo isso num objeto muito simples que é o lápis. Os primeiros lápis eles eram feitos de chumbo e eram barrinhas assim de chumbo onde eles podiam escrever, os gregos e os romanos podiam escrever, desenhar e fazer os seus traçados. Mais para frente foi uma mistura de chumbo com estanho, e daí foi conhecido o tal do lápis de prata, usado até por Albert Dürer e por Leonardo da Vinci. Já no século XV e século XVI, a Inglaterra reconheceu o grafite, e a partir dali o grafite passou a ser usado como lápis. E na Alemanha, os carpinteiros começaram a produzir um sanduíche para que esse grafite fosse inserido no meio. Essa técnica foi guardada a 7 chaves por muito tempo e virou um monopólio da Alemanha para produzir os lápis feitos como a gente conhece mais ou menos hoje. E somente em 1761, Caspar Faber e sua família começaram a produzir os lápis que hoje é o império da Faber-Castell. Seu fundador, Caspar Faber, nasceu no dia 31 de março de 1730, na Alemanha. Ainda jovem, foi carpinteiro e, na época, ajudava a consertar os lápis feitos de grafite puro, que quebravam facilmente, função que era atribuída à sua profissão. Vendo a dificuldade, tentou melhorar o produto, até chegar na junção de grafite moída, misturada com enxofre, antimônio e resinas de ligação que deram certo. Com a invenção, Faber decide fundar uma fábrica na Alemanha em Stein. No início, produzia apenas lápis em pequena escala, mas com a entrada do seu bisneto, Lothar von Faber, a empresa começou a expandir. Os negócios iam passando pela família. Aos poucos, chegavam os sucessores. Em 1898, Ottilie, então presidente da marca, se casa com o conde Alexander zu Castel-Rodenheim, onde surge o nome Faber-Castell. A ascensão mundial começou em 1948, quando foram lançadas
as primeiras lapiseiras para desenho técnico, que necessitava de grafite com um diâmetro de poucos milímetros. A marca é conhecida por ter produtos de alta qualidade e possuir responsabilidade ambiental. A Faber-Castell fez inovações históricas, como os lápis Grip, popularmente conhecido como o lápis das bolinhas, que proporcionam maior firmeza, conforto e, consequentemente, melhores resultados ao escrever, desenhar e pintar. Além disso, a empresa tem em seu acervo o lápis mais antigo e também o menor do mundo, que para escrever com ele é necessário uma pinça. Os lápis Faber-Castell hoje em dia se chamam Ecolápis, pois a companhia sempre utilizou madeira 100% reflorestada para a produção. Até hoje, a empresa segue com a administração da família. A Faber-Castell segue como uma das marcas mais lembradas em seu segmento do mundo, uma trajetória de sucesso e que, com certeza, deve-se também à iniciativa de Caspar Faber. Em 1795, o químico francês Nicolas Jacques Conté criou e patenteou o primeiro lápis com a mistura do grafite e da argila para fazer a mina de lápis. Essa técnica, que era uma massa que depois era endurecida em altas temperaturas, fez com que pudessem ser feitos vários tipos de lápis, várias espessuras de lápis e várias cores do grafite, essa gradação dos grafites que eu vou falar mais para frente. Com a Revolução Industrial, os lápis foram amplamente divulgados e aí começaram a criar os maquinários para tornear a madeira, os maquinários para tornear a mina de grafite e todo o processo de confecção do lápis. As melhorias não pararam por aí. Começaram a fazer os lápis hexagonais e os lápis em triângulo para facilitar a pegada do lápis. Lápis grafite são classificados da seguinte maneira. A categoria B quer dizer blackness, que é escuro, mais escuro grafite. O H é hardness, que quer dizer o quão duro é o grafite. O F significa o fine, que a ponta é mais fina. E o HB é o intermediário entre dureza e cor. Agora a gente vai conhecer um pouquinho
de como é essa graduação dos lápis. Os mais macios são usados para desenhos mais artísticos. Os intermediários, eles servem também para escrita, como por exemplo o 2B. Nos desenhos artísticos, como os retratos, normalmente se utiliza o H ou o HB para os primeiros traços, o 2B para dar uma definição e o acabamento até o 6B. O bacana é que você tenha pelo menos um HB ou B para o esboço, um 2B e 3B para um traço mais definido e um 5 ou 6B para trabalhar a gradação de tons, sombreados, né? E lembrando que quanto maior a gradação do lápis, mais poroso e macio ele será. A maciez do tipo B permite que o lápis seja macio e escuro ao mesmo tempo, o que é ótimo para criar sombras bem fortes. O HB já é um lápis balanceado. Além das letras, os grafites também são separados por números, que formam escala mais do rígido até o mais macio. Quanto maior o número, mais marcante é a característica representada pela letra. Por exemplo, o lápis 6B é o mais macio e o mais escuro que o 2B. Agora a gente vai conhecer um pouquinho o uso do lápis na história da arte. Artistas que usaram e começaram a produzir os seus trabalhos apenas com lápis.
Agora a gente vai para os lápis coloridos, os lápis de cor. Lápis de cor é uma loucura. Eu sou apaixonada por lápis de cor desde sempre. E eu sei que você também é apaixonada por lápis de cor desde sempre. Então, eu vou te mostrar aqui os lápis de cor que eu tenho e alguns lápis de cor que eu conheço e que eu posso atestar que são materiais muito legais. Vamos lá, a gente vai começar com o lápis de cor comum. Ele é um lápis mais duro, ele tem mais cera, como a gente viu ali na confecção dos lápis. Ele tendo mais cera, ele tende a ser um material duro, um material mais rígido. Então, se você quer trabalhar com riscos mais fininhos, se você quer elaborar um pouco mais o seu traçado, eu aconselho você usar esse lápis de cor comum, de uma boa qualidade. O lápis de cor, além de ser um material artístico muito amplo, ele também é um material artístico muito democrático. Porque tanto quem desenha como quem não desenha, criança, adulto, artista, todo mundo usa o lápis de cor, só que cada um usa um lápis de cor de acordo com a sua necessidade. Então, como eu falei lá nos papéis, tem 3 formas, tem 3 blocos dos materiais artísticos. O primeiro é o escolar. Depois, a gente vai ter um lápis de cor que é um semi-profissional. É um lápis de cor melhor, uma qualidade melhor, mas não é ainda um uso profissional. E a gente vai ter o lápis profissa, o lápis bacana, que é de uma altíssima qualidade. Vou falar para vocês qual é a diferença, por que tem as qualidades diferentes, qual é a diferença de um lápis e do outro. Então, a qualidade desse pigmento, a qualidade desse material que faz a massa da mina, esse é a diferença. Então, nos materiais escolares, como eles entendem que vai ser um material de alta rotatividade, tá? Então, são lápis mais duros, lápis que não vão apresentar uma cor muito viva, muito forte, né? Só que a própria Faber-Castell e outras marcas dentro da linha escolar tem os mais simples, que são os mais baratos, e os mais elaborados, mais sofisticados, que já são intermediários entre o escolar e o semi-profissional. Tá? Então também tem isso dentro. Aí vai de acordo com o teu bolso, vai de acordo com a tua necessidade e vai de acordo com o resultado final que você quer obter. Tá? O ideal é que você experimente o material, o lápis, antes de comprar. Eu acho bem legal isso, principalmente se você vai comprar um lápis muito caro. Experimente, vale a pena. Aí a gente tem a gama do semi-profissional. Aí são lápis que já tem uma qualidade maior, uma durabilidade maior. A mina do lápis, ela é muito mais bem feita, né? No sentido de que ela tem mais pigmento, de que ela tem mais material ali na mina, então ela é um pouco mais resistente. E a madeira também é melhor, tá? É legal lembrar que tanto a Faber-Castell quanto a Acrylex, a Caran d'Ache, são marcas que usam a madeira reflorestada. Isso é muito importante. Lembra, eu falei lá nos papéis? Vale também aqui para o lápis. Agora eu vou falar para vocês os lápis aquarelados. São assim o meu xodó, tipo, amo muito. Eu vou falar da marca que eu mais gosto, que é a Caran d'Ache, né? É uma marca muito bacana, essa marca aqui suíça, que eu vou mostrar pra vocês. Ai, não! Olha lá, a Caran d'Ache é esta marca do coração que eu amo e que eu, enfim, trabalhei muito para conseguir comprar essa caixa de cor com 120 cores. 120! O lápis de cor aquarelável, qual é a diferença? É que ele tem a pigmentação sim, só que ao invés de ter óleo, ele é prensado. Ele é prensado e ele é solúvel em água. Isso significa que se você passar um pincelzinho com água, depois você pega um pouquinho de água, ele vai aquarelar. Ou, se você pintar numa superfície úmida, ele vai espalhar a cor. Ou, se você pintar e depois borrifar a água, ele também vai aquarelar. Os lápis de cor aquarelados
aquareláveis, eles são usados tanto seco quanto molhados. Então vale a pena. Se você quer usar das duas maneiras, ao invés de comprar o lápis de cor comum, compra o aquarelável. Ele é um pouco mais caro, mas você vai conseguir fazer mais usos dele. Ele vai ser mais legal para você. Então vale a pena apostar. A Faber também tem essa embalagem aqui que eu acho sensacional, porque dá para você guardar o seu lápis de uma maneira legal, né? Mais segura, e também dá para você levar para onde você quiser, porque ele é fininho. Então eu mesma uso esse conjunto aqui quando eu vou passear ou quando eu vou para algum lugar que eu sei que eu vou ficar desenhando, um parque ou sei lá, algum lugar que eu posso ficar à vontade desenhando. Então vale a pena essa latinha, tá bom? Uma outra coisa que é muito legal, que pouca gente sabe, é que existe o lápis pastel seco. Yes, lápis pastel seco. Esse lápis pastel seco, ele é um lápis que a gente usa igual o pastel. Então, esse lápis aqui, por exemplo, ó, ele é um lápis pastel. Então, ele é seco e para fixá-lo, porque ele só tem pigmento, então para você fixar no papel, é legal você usar um fixador. Eu normalmente uso um fixador spray depois. Ou você mistura o lápis seco com o oleoso, enfim, você pode fazer algumas misturas. Mas o ideal é que você depois, se você usá-lo puro, você ponha um fixador, porque senão você vai acabar perdendo o seu trabalho ao longo do tempo, tá bom? Então, ó, um lápis bem bacana para usar. Existe lápis também, né? Esse lápis aqui, ele já tá bem velhinho, mas é um lápis bem legal. Ele não é madeira. Ele é todinho a mina, ó. Todinho a mina. E ele é um lápis meio pastel oleoso. É um lápis que fixa bem, mas ele parece um giz pastel. Eu vou mostrar aqui pra vocês essa marca, tá bom? Essa é a marca desse lápis que eu mostrei, um lápis que eu comprei fora já, mas há algum tempo. E ele é bem bacana, porque ele parece um pastel oleoso. Existem também os lápis aquareláveis, que eles são mais... Eles não têm a pigmentação tão forte, mas é uma pigmentação muito interessante, porque ele dá um resultado que é quase que uma cor mais esmaecida, sabe? Que nem esse aqui, eu vou mostrar para vocês essa marca de lápis, que eu acho bem legal. Eu vou deixar aqui na descrição o nomezinho dessa marca. É uma marca inglesa, mas que vale a pena para quem tá querendo investir em um material um pouco mais profissional. Vale a pena, você tem alguns sites aí que vendem essa marca aqui. A título de curiosidade, né, e para quem trabalha com lettering ou que quer fazer algum tipo de trabalho mais no artesanato e tal, existe esta caixa aqui de lápis de cor que é maravilhosa. O resumão da ópera. Os lápis de cor, eles são divididos basicamente em três gamas. O lápis de cor de cera, tá? Aí a gente tem o lápis a óleo, que são esses lápis que eu falei que parecem um lápis, um giz pastel, e o lápis aquarelável, né? Eu mostrei também esse lápis aí, que é um lápis, ele é aquarelável, mas ele é seco, né? É um pastel seco. Não é tão legal para aquarelar, ele é melhor para trabalhar como seco mesmo. Então, basicamente, são esses os tipos de lápis de cor que você vai encontrar. Aí, como acomodar os seus lápis de cor? Da mesma forma que eu falei para você acomodar os seus lápis grafite. O ideal é que você deixe o seu lápis de cor nesses estojos. Por quê? Porque aí ele não vai ficar batendo, não vai quebrar e tal. Se você tá num ateliê em que você trabalha todos os dias com os lápis de cor, eu aconselho você colocar o lápis de cor em potes. Você vai colocando nos copos maiores ou umas canecas, porque eles ficam mais fáceis para você pegar e usar. Isso é para quem usa com frequência. Foi como eu te falei, depende do seu bolsinho. E quantos lápis existem nesse mundo? Quantas cores de lápis a gente consegue ter?
E como foi a lapiseira? Por que a lapiseira foi criada e por que ela é tão famosa, tão importante nos dias de hoje? O primeiro vestígio de lapiseira no mundo foi encontrado em um navio na Marinha Real Inglesa no século XVIII. A lapiseira, ou porta-minas, como também é chamado, foi patenteado pela primeira vez na Grã-Bretanha, em 1822 por Sampson Morden e John Isaac Hawkins. Entre 1820 e 1873, mais de 160 patentes foram registradas relacionadas a uma variedade de avanços e melhoria do porta-minas. Mas o primeiro porta-minas com mola que alimentasse o grafite foi patenteada em 1877 e o primeiro mecanismo de alimentação por rotação foi desenvolvido em 1895. A mina de grafite de 9 milímetros, que não precisava mais ser apontada, ela foi introduzida em 1938 e mais tarde foi seguido pelas versões 0.7, 0.5 e 0.3. Os porta-minas tornou-se bem-sucedido no Japão e do Japão, com suas melhorias, para o resto do mundo. Vamos falar um pouco sobre a técnica do uso do lápis grafite. Primeiramente, é interessante a gente saber noções básicas como não rabiscar. Nenhuma quantidade de mistura será capaz de fazer com que o seu desenho fique suave rabiscando. Então, use linhas suaves para dar a luz. É assim que as linhas do lápis devem ficar. Elas devem ficar bem homogêneas. As linhas individuais são pouco visíveis. Trabalhe da escuridão para a luz, subindo e descendo e indo e voltando ao mesmo tempo para ajudar os espaços e também para preencher a folha toda. Use um toque leve para mesclar. Então você pode usar o esfuminho para suavizar. Não pressione com força enquanto você faz essa mistura. Isso apenas vai deixar o papel mais áspero e ruim. Uma dica: ao misturar, sempre segure o esfuminho num ângulo leve para obter os resultados melhores no acabamento. Então não use o esfuminho assim de pé reto, use ele de lado e bem suave. Você vai obter um sombreado muito bom e muito suave. Sombreamento simples. O sombreamento simples e suave é o seguinte: você não marca muito o desenho, você primeiramente faz o desenho do jeito que você quiser, com a linha mestra, e depois você vai sombreando suavemente, sem pressionar muito o lápis. Vai começando com o mais simples, com o mais clarinho, e vai escurecendo as partes que você acha que precisa para dar volume. O sombreamento ele tem alguns motivos: luz e volume. Então vá fazendo aos poucos, comece com o sombreamento suave e depois reforça. O esfumato foi uma das práticas criadas na Renascença. Leonardo da Vinci que criou esta prática e revolucionou os desenhos com esta técnica suave de sombreamento para dar o volume, também para ativar a luminosidade. Essa prática ela pode ser feita de diversas maneiras. Você pode usar o lápis deitado e criando esses movimentos de claro e escuro. Você pode usar também uma borracha que a gente chama de uma goma, é uma borracha especial para você retirar o grafite sem borrar, sem sujar. Você vai retirando ao invés de colocando valores. Você vai retirando um pouquinho e cria o volume. Uma outra prática é você usar um lápis branco. E aí, de preferência, se você puder usar o lápis aquarela, vai ficar melhor. Você vai também retirando o excesso e vai criando essa impressão de claro e escuro. Você também pode usar o dedo, mas tome muito cuidado para não sujar o seu trabalho. Então, sempre lave, vá limpando o seu dedo para você fazer essa prática sem estragar o seu trabalho. A outra técnica é você usar o sombreamento com textura. Você vai sombreando e você vai criando determinadas texturas e sombreando essas texturas para que você dê
uma sensação diferente no seu desenho. Por exemplo, você pode fazer isso com alguma embalagem que você cria, você pode fazer isso com elementos da natureza, árvores, plantas, sobretudo, para você poder dar um movimento e também a textura de cada folha. Esse sombreamento ele sempre é acompanhado de uma forma de texturizar, portanto, vale a pena a observação para você poder fazer o seu trabalho. A Ashura é uma prática muito utilizada para você adquirir a textura. É muito usada na moda para dar a textura de tecidos, para dar a textura de objetos como couro, como brincos, como colares, óculos. As Ashuras são muito fáceis de fazer, mas ela tem uma técnica bem apurada. O ideal é que você exercite bastante e tenha o seu catálogo de Ashuras para poder usar quando precisar. Agora vamos falar sobre alguns estilos de desenho. Você pode optar por fazer vários estilos de desenho para poder compor o seu repertório de traços, de traçados e, sobretudo, de experiências com o desenho. A primeira prática que a gente vai ver é o desenho de observação. O desenho de observação ajuda bastante a gente a perceber e a trabalhar o teu olhar. O maior benefício do desenho de observação é você poder aplicar aquilo que você vê sobre o papel. Uma dica importante é que você precisa focar unicamente na observação, sem julgar, sem raciocinar, registrando somente o que os seus olhos estão vendo. É uma prática que quanto mais você faz, melhor fica a qualidade do seu desenho e principalmente o seu olhar perante os objetos. O desenho de memória ou desenho de memorização é o desenho que mais é feito, que mais visto, o desenho, seja ele espontâneo ou seja ele baseado numa memorização anterior. Por exemplo, você pode olhar bastante um objeto, conhecer bastante esse objeto e depois você vai desenhá-lo. Ou simplesmente você desenha o que vem à sua mente. O importante no desenho de memorização é a capacidade que você tem de lembrar dos detalhes daquele desenho. Então, quanto mais detalhes você lembrar, significam duas coisas. Uma, que você tem uma boa memória. E a segunda é que você tem uma boa observação, porque você notou cada detalhe, cada textura para poder fazer esse desenho da melhor maneira possível. Uma dica é que você olhe e observe bastante os objetos ao seu redor. O desenho realista foi muito usado antes da popularização da máquina fotográfica. Era o desenhista que retratava as pessoas bem antes da fotografia. O desenho realista é um método feito a lápis, normalmente, e que ele tenta reproduzir o mais fiel possível aquela imagem, mais próximo da realidade, e que transmita a sensação que a gente está olhando para uma foto. É uma técnica muito usada para retrato de família ou mesmo para reprodução de animais e plantas. O abstracionismo é uma forma de desenhar que não está preocupada com a forma realista das coisas, e sim passar sensações, sentimentos e expressar o desejo interno. O abstracionismo ele é dividido em dois, ele tem o orgânico e o geométrico. A gente vai falar do orgânico. O orgânico, as formas são mais livres, o ato de desenhar, ele está mais preocupado com o movimento, com a ideia da coisa e às vezes até transcende a coisa que poderia ser desenhada. Por exemplo, a pessoa tem a ideia de fazer determinadas flores, porém ela não quer realista, ela quer fazer de uma forma extra realista e ela vai usar o abstracionismo para trabalhar este fim. O abstracionismo geométrico, ele é muito inspirado no cubismo. Ele combina as formas geométricas para fazer a sua composição. E a partir da composição
vai se criando uma nova maneira de fazer o abstrato. Mangá. O mangá é um estilo de desenho japonês, mais precisamente quadrinhos japonês. Mangá significa história em quadrinhos. O mangá ele tem características bem específicas para serem feitas. Uma delas são os olhos, que são grandes e normalmente tem um brilho que a gente faz aí com a técnica de claro e escuro. Outra coisa bem interessante do mangá são os cabelos. Eles sempre têm mechas. Eles podem ser arrepiados ou lisos, mas eles estão sempre divididos em mecha e faz texturas para dar essa impressão do cabelo. Outra característica é a expressividade. Eles são muito expressivos. As bocas e os narizes são normalmente pequenos para dar mais ênfase aos olhos. Existem várias maneiras de fazer desenho para relaxar. Uma delas é conhecida como Zentangle. O Zentangle foi criado em 2004 justamente para trazer padrões para que a pessoa possa se concentrar e aliviar as tensões através dos desenhos. Uma outra prática que também é muito conhecida na Índia são os rangolis. Os rangolis também têm essa capacidade de trazer relaxamento para a gente, porque não tem um padrão definido. A técnica de pintura a lápis exige a primeira coisa você escolher um bom papel. Um papel mais fino para lápis mais durinho e um papel mais poroso para um lápis mais poroso, um lápis mais molinho. Então escolha primeiro o seu papel. Depois uma boa base, ou seja, uma mesa que não tenha, uma mesa ou a parede, mas que não tenha textura, para não estragar a sua pintura e criar determinadas marcas. Uma mesa lisa é sempre a melhor pedida, a melhor opção. E aproveite para poder pintar de uma maneira mais homogênea com a base mais lisa. Outro ponto importante da gente conhecer é deixar o lápis sempre apontado. O lápis apontado você aproveita não só a ponta, mas a lateral também para poder fazer as suas pinturas. Então, guarde o seu lápis também de modo horizontal ou vertical, mas com cuidado para que ele não se quebre. Outra coisa importante é a pressão. A pressão do lápis pode fazer com que ele quebre com mais facilidade, você acaba perdendo o seu lápis ou ele vai mais rapidamente ir embora. As crianças têm a mania de pintar mais forte e forçar um pouquinho o lápis, isso faz com que você acabe perdendo o seu lápis ou o lápis vai embora muito mais rapidamente. O ideal nesse caso é pintar em camadas, você pintar um pouco, depois pintar novamente por cima e assim sucessivamente para você poder fazer o tal do jogo de claro e escuro. Outra dica importante é o sentido. Se você começar a pintar num sentido, vá nele. Perceba qual é o sentido do desenho. Se ele é vertical, pinte na vertical. Se ele é horizontal, pinte na horizontal. Se é diagonal, pinte na diagonal também. Isso vai proporcionar que você faça misturas e que você pinte de uma maneira mais homogênea. Se você quiser escolher e misturar 2 ou 3 cores, vai ficar mais fácil. Outra coisa também, você pode pintar de forma circular ou ir mesclando as camadas de pintura para deixar o acabamento mais homogêneo. Uma outra forma também de se pintar, além do circular e do traçado, é você fazer o que a gente chama de estica e puxa. Você estica, põe força onde precisa e relaxa para deixar o traço mais leve. Isso funciona bem quando você está pintando e ao mesmo tempo desenhando. A outra prática é você combinar o lápis, sobretudo o lápis aquarelável, entre traçados e pintura com o pincel, para dar esta sensação de aquarela. Você pode aquarelar e ao mesmo tempo desenhar, criar pequenos traços mais finos.
A técnica de estica e puxa funciona muito bem combinada com a aquarela. Para aquarelar o lápis aquarelável, basta você usar um pincel com água. E você pode combinar, inclusive, a tinta aquarela com o lápis aquarelável. Você pinta a aquarela e desenha por cima com lápis aquarelável, ou você pode fazer o contrário, você desenha e depois passa a aquarela, eles vão se misturar, você vai criar nuances, vai criar cores diferentes, efeitos luminosos. Muito antes da alfabetização, começa um delicado processo de desenvolvimento motor e cognitivo que permite que a magia da escrita e do desenho se concretize com o tempo. É a pega do lápis, ou apreensão do lápis. É como a criança segura esse objeto. Essa habilidade de manusear de forma correta a canetinha, a giz de cera, o lápis, começa a se desenvolver ainda nos primeiros meses de vida e vai até a idade de 7 anos, quando a apreensão trípode amadurece. Essa é considerada a maneira mais adequada da pega do lápis, em que o pequeno utiliza apenas o dedo polegar, o dedo indicador e o dedo médio para escrever. Por que isso é importante? Segurar o lápis de forma correta para poder escrever à mão ou desenhar pode parecer simples a quem já desenvolveu a coordenação motora fina e grossa, mas não é assim para uma criança que está começando esse processo. A pega do lápis é essencial para o bom desenvolvimento motor, terá reflexos nos processos de escrita ao longo da alfabetização. Quando o bebê está com a idade de mais ou menos uns 4 meses, ele segura alguns objetos de modo consciente. Para isso, ele utiliza os últimos 3 dedos da mão. Por volta de 5, 6 meses, ele já desenvolve o movimento de arrastar os dedos da mão para pegar os objetos, aumentando a coordenação do movimento. Com 7, 8 meses de idade, o bebê tem o controle e a percepção disso. Ele consegue segurar um objeto em cada mão e tenta movê-los de maneira consciente. A partir dos 9 meses, o amadurecimento neurológico permite movimentos precisos e distintos, lembrando que cada criança tem seu tempo e desenvolvimento. Quais são os tipos de preensão do lápis? Entre o 8º e 9º mês, o bebê desenvolve um movimento de pinça, que permite que ele pegue objetos utilizando o polegar e o indicador. Quando falamos assim, parece uma coisa muito simples, né? Mas é um desenvolvimento de uma habilidade muito complexa. Então, a gente vai ter alguns apoios, inclusive, para essa apreensão. Hoje em dia, existe um adaptador de preensão para ajudar as crianças. Isso é muito importante para que depois ela consiga se desenvolver de uma maneira mais consciente. O que é uma apreensão trípode? Essa pega do lápis ela surge por volta dos 4 anos e meio e segue até os 7 anos, o momento em que o movimento se mostra mais aperfeiçoado. Nessa fase, a criança usa os dedos médio, polegar e indicador para segurar o objeto. É aí que ela utiliza essa pegada, né, ou essa pega pinça. O treino da pega do lápis começa muito antes desse objeto fazer parte da rotina da criança. Mas existem algumas atividades de coordenação motora que podem ajudar nessa fase. Vamos lá, vou dar algumas dicas. Estimular a criança a colocar pequenos brinquedos dentro de um pote com o auxílio de uma pinça. Usar os dedos para modelar massinha ou argila, isso é fundamental. Realizar atividades em que seja preciso rasgar um papel com a mãozinha mesmo. Brincar com blocos de montar e se encaixar, montar casinha, brincar de tiro ao alvo com pistolas de água, fazer teatrinho de fantoche com os dedinhos, desenhar carinhas em cada dedinho de preensão, e aí a criança vai entender que são os coleguinhas juntos. Fazer atividades ou jogos usando pinos de tamanhos variados para que ela possa exercitar o indicador e o polegar, além de desenhar bastante e pintar. Esse é um dos maiores benefícios que você pode dar para a sua criança.
e, sobretudo, desenhar na posição vertical e na posição horizontal e às vezes até deitado. Se você usar folhas maiores, ajuda a criança menor. Quanto menor a criança, maior a folha, para ela poder usar o movimento do seu corpo e poder se expressar de uma maneira mais ampla. Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que começou a minha história como artista e a minha história com o lápis. Eu comecei muito cedo a desenhar. Eu tinha as minhas lembranças mais antigas por volta de 4, 5 anos. Tudo que tinha relacionado a desenho e lápis, eu queria participar. Então, assim, na escola, eu sempre participava dos concursos de desenho, as mostras de desenho, tudo que tinha a ver com desenho e com cores, eu queria participar. Eu sempre quis e sonhava em ter uma caixa de lápis de cor de 36 cores, que era assim o top do top na minha época, na década de 70 e 80. Só que eu não conseguia ter, porque os meus pais, infelizmente, não tinham condições de comprar, porque era muito caro na época. Eu me mantinha com aquela caixa de 12 lápis de cor, e mais pra frente é que eu tive uma caixa de 24. Mas o que eu quero contar é que, assim, os meus desenhos no começo eram desenhos infantis, obviamente, mas muito bem trabalhados. Eu gostava de fazer detalhes e eu tinha adoração por cores. A minha maior paixão quando eu era criança era fazer a mistura de cores. Então eu ficava imaginando, eu olhava alguma coisa assim e falava, para fazer essa cor eu preciso disso e disso. Eu sempre pensava nesse tipo de coisa. O desenho, para mim, ele virou a minha maneira de expressar, desde sempre. Quando eu estava muito triste, eu ia e desenhava. Quando eu estava alegre, eu ia lá e desenhava. O desenho passou a ser o meu grande companheiro por muito tempo, muito tempo. As coisas ruins que eu passei na minha infância, as dificuldades que eu tive na minha infância, nascida na periferia, com uma família classe média baixa, com altos e baixos de vida, a gente se mudava muito, a gente tinha algumas dificuldades financeiras. Então, o desenho para mim era a minha maneira de comunicar. Tudo que eu queria colocar, e às vezes também era uma maneira de eu criar um mundo que não existia. Então eu criava as minhas roupas que eu não tinha, as minhas viagens que eu não fazia e algumas viagens que eu acabava fazendo, porque a minha família, por parte de mãe, é toda da Bahia. Então, quando a gente tinha uma condição financeira um pouquinho melhor, meu pai colocava a gente dentro do carro e a gente se mandava para a Bahia, de São Paulo até a Bahia. Nesse caminho todo, eu ficava imaginando desenhos e mais desenhos. E toda parada, ou mesmo quando, sei lá, às vezes o carro estava andando um pouquinho mais devagar, eu pegava o meu caderninho de desenho e eu desenhava. Eu sempre tinha um caderninho, sempre tinha lápis junto comigo. E eu ia desenhando, desenhando e desenhando bastante. Mais para frente, eu participei de um concurso no Parque da Água Branca, em São Paulo, que eu nem sabia que era um concurso, na verdade. Acho que eu devia ter uns 9 anos. E aí eu falei, vou desenhar. Todo lugar que eu via, assim, que meus pais levavam a gente, parques, feiras, exposições e tal, eu olhava, assim, se tinha criança desenhando, eu falava, posso ir, posso ir. E meus pais adoravam, porque eu era uma criança super agitada, né, TDAH, assim, com hiperatividade. Então, tudo que meus pais viam que eu ficava tranquila, pode ir, vai lá. E aí, eles me deixaram lá nesse lugar, assim, que tinha uma certa proteção e tal. E ali tinha muito lápis de cor, eu fiquei enlouquecida. Peguei alguns papéis e comecei a desenhar. Aí, quando terminou, meus pais estavam ali por perto, e aí eu fui pegar o desenho, e a moça falou, não, o desenho tem que ficar. Aí eu falei, todos? Ela falou assim, não, escolhe um e deixa um aqui. Aí eu peguei, escolhi um e deixei lá com ela. E aí, fui embora para casa, toda feliz, porque tinha desenhado. Um tempo depois, que eu não sei dizer quanto tempo, bateram na minha porta 2 pessoas. Uma mulher que era responsável pelo concurso, que a gente não sabia que era um concurso, e uma psicóloga. E eu lembro como se fosse hoje.
elas falaram assim para os meus pais: olha, incentiva sua filha a fazer arte, porque é isso que ela tem que fazer na vida. O traço dela e o jeito que ela desenhou, a expressividade dela é tão grande que ela precisa fazer isso na vida. E os meus pais ficaram meio assim, falaram: nossa, que legal, né? Assim, curtiram e tal, mas enfim, como a gente faz isso? Resultado, eu acabei ganhando carpete para casa inteira e foi muito bacana, porque para mim eu falei: nossa, que legal, eu ganhei alguma coisa com isso. Alguns anos passaram e eu ganhei alguns concursos na escola, nada muito chique assim, mas eu ganhei algumas coisas na escola e mais para frente eu acabei ganhando até um dinheirinho, né, de um concurso que apareceu aí também e eu resolvi fazer. Então o desenho na minha vida passou a ser a forma de eu me reconhecer como pessoa. É isso que eu faço, é isso que eu sei fazer. Muitos anos, eu fiquei muitos anos desacreditada do meu potencial criativo e desacreditada do meu talento. Muitos anos. Porque quando eu fui optar por fazer a faculdade, eu queria fazer a faculdade de arte. E me desencorajaram, obviamente, porque eu ia ganhar dinheiro como? E eu fiquei pensando nisso, mas eu acabei fazendo educação artística e depois eu fiz também escola de arte dramática e segui este caminho. Só que na hora de trabalhar, eu não tinha muita noção de como é que eu ia atrás de trabalho. E eu acabei indo para outras áreas, trabalhando com outras coisas. E aquela inquietação do desenho, aquela coisa de desenhar, estava dentro de mim. Mas aí eu fui abafando aquilo com o vucu-vucu da vida, depois eu me casei, virei mãe e descasei e fui seguir a minha vida e fui trabalhar em outras áreas. E aquela inquietação dentro de mim, aquela vontade de desenhar. Como eu já estava trabalhando num lugar de cultura bacana, numa posição bacana, eu comecei a comprar lápis de cor. Comprei muitos lápis de cor. Muitos, tudo que eu nunca tive eu comecei a comprar. E comprei a minha grande caixa de lápis de 120 cores. Era glória. Só que eu tinha muito material, mas eu não tinha tempo para desenhar. Porque a minha vida era muito corrida, eu viajava muito, eu tinha que cuidar da casa, de filha, de uma série de outras coisas, e eu não fazia isso. Anos se passaram e uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa que já não está entre nós, e que foi um companheiro por um tempo na minha vida, falou: olha, você precisa voltar a desenhar. E me deu papéis e me deu uma caixinha de lápis de cor de 6 cores. E falou: desenha, fique aqui desenhando. Aquilo foi revolucionário na minha vida, mudou completamente a minha vida. E eu comecei a desenhar como se tudo que tivesse preso durante muitos anos se soltasse como uma bexiga, sabe? Quando a bexiga tá cheia e você abre. Foi assim que aconteceu. E eu fiquei enlouquecida. Eu só queria desenhar na vida, eu não queria fazer mais nada. Então eu tinha uma compulsão pelo desenho. Então eu levava caderninhos de desenho para tudo que é lugar. Então eu continuava trabalhando naquele lugar, né, naquela empresa. Eu viajava para tudo que é canto, mas eu guardava ali o meu caderninho na bolsa. Tinha caderninho de diversos tamanhos, assim. E eu ia desenhando e guardava para mim. Aquele desenho ali para mim era tudo, sei lá, era uma maneira de eu, sei lá, me manter um pouco mais viva, me manter, sei lá, mais ativa, me expressar, soltar os bichos e tal. Aquilo funcionava daquela maneira. Com o tempo passando, um belo dia eu resolvi postar, na época era no Orkut. E eu falei: eu vou colocar aí alguns desenhos meus e, enfim, e vou me aventurar nisso. E aí uma pessoa viu de uma galeria e me chamou. Falou: nossa, seus trabalhos são muito bonitos, gostei muito do traço, é muito delicado, você trabalha com lápis de cor e tal. Eu falei: E aí ela me chamou para participar de uma exposição coletiva nessa galeria, na qual eu fiz acho que umas 3 ou 4 exposições. Só que a partir dali não é só o fato de eu ter feito exposições, mas o fato de eu me reencontrar como artista. Aquela lá do começo, lá do concurso do Parque da Água Branca. É assim que eu me sinto hoje. Aquela menina daquele concurso.
e que infelizmente eu não tenho desenho para mostrar, mas eu lembro bem, era uma menina numa janela aberta e ela olhando pela janela. E essa sou eu, uma pessoa que olha pela janela, uma pessoa que está sempre ligada nas coisas, que quer sempre ver as novidades e que quer representar isso através dos desenhos. Os meus desenhos hoje, hoje eu trabalho com outras técnicas também, mas basicamente o lápis é o meu companheiro. Mesmo quando eu trabalho com aquarela, que eu faço algumas ilustrações, algumas coisas em aquarela, eu sempre finalizo com lápis. O lápis é o meu grande companheiro. Eu tenho lápis de vários tipos. Eu tenho lápis aquarela, lápis de cera, lápis grafite, eu tenho muito tipo de lápis. Eu acho que o lápis é a grande revolução e a grande ferramenta do homem. Através do desenho, através do lápis, a gente consegue expressar tudo o que a gente quer. Se a gente se livrar dessa coisa de que tem que ser bem feito, de que tem que ser realista, de que tem que ser igual à realidade, ou que tem que ser igual não sei o quê, se a gente tira tudo isso, a gente consegue se expressar do nosso jeito, da nossa maneira, e aí sim, o desenho é revolucionário na vida das pessoas. Hoje, além de artista plástica, eu também sou arte-terapeuta especializada em desenho. Mas não a interpretação do desenho, mas o ato de desenhar. Inclusive, eu fui para a França estudar o desenho ancestral, na verdade é chamado de jogo de pintar, é uma prática do Arno Stern, que é um alemão radicado em Paris, no qual eu fui estudar diretamente com ele. Ele faz essa prática do jogo de pintar, mas o que está por trás é um histórico absurdo sobre o desenho, que é chamado de formulação, que é a fórmula que o homem faz para desenvolver os seus traçados e as suas simbologias. Quando eu fui estudar com ele, foi outro marco na minha vida, porque primeiro que eu fiquei muito emocionada, porque tudo o que ele já escrevia há anos, mesmo antes de eu nascer, era tudo que eu acreditava, já há muitos anos. Eu acreditava que as pessoas deviam se expressar pelo que elas queriam, não pelo que tinha ali igual. E exatamente é isso que ele fala. E ele proporciona uma prática que faz com que as pessoas se reconectem com esse ato ancestral de desenhar, com essa coisa do desenho espontâneo e natural. Não um desenho artístico que você tem que copiar, mas um desenho seu próprio. Um desenho que vai te modificar, que vai dialogar com você. Então, daí eu fui estudar arte-terapia, fiz uma pós-graduação em arte-terapia e hoje eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos, ressignificando essas questões emocionais, ressignificando as coisas que as pessoas passam, tanto boas quanto não boas, através do desenho e através da arte. Esse é o meu propósito de vida hoje, que veio desde aquela época que eu já fazia intuitivamente e que hoje eu tenho um respaldo acadêmico para poder trabalhar isso com as pessoas. Então, o maior prazer que eu tenho é poder ajudar as pessoas como o desenho me ajudou. Todo mundo tem uma história com lápis. Lápis de cor ou lápis grafite. Você pode ser artista ou não, mas você tem sempre uma história, principalmente na sua infância ou na sua adolescência, onde você pode lembrar os momentos em que você se expressava pelos desenhos. E mesmo em momentos onde você está no telefone ou está numa reunião, o desenho sempre te ajuda a se libertar, a libertar as emoções. Portanto, procure desenhar e seja sempre feliz, feliz como uma criança que pinta e desenha com lápis. Gostaram desse vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei produzir esse vídeo para vocês. Tanta curiosidade, tanta coisa sobre o lápis que a gente nem imagina. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau!